Glória a Deus. Hoje é um dia especial. Nós estamos nos reunidos aqui como família para celebrarmos a ceia do Senhor. E eu amo o dia em que nós nos reunimos para celebrar a ceia, porque nós precisamos, né? Nós somos seres humanos e Deus, sabendo disso, já instituiu a ceia para que a nossa esperança fosse renovada. Que a cada vez que a gente estivesse aqui reunido em volta dessa mesa, a gente tivesse nossa esperança renovada, que Jesus voltará, até que Ele venha, não é isso? Até que Ele venha. Então, hoje é um dia especial como família, para celebrarmos a ceia do Senhor e estarmos juntos aqui. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, algo que o Senhor tem trazido ao meu coração de diversas maneiras, e hoje nós vamos compartilhar um texto que está em Romanos 12, muito conhecido. Abra sua Bíblia em Romanos 12, bastante conhecido esse texto. Nós usamos ele muitas vezes, às vezes até de maneira errada, mas nós usamos ele muitas vezes, e o Senhor hoje tem algo para nós através desse texto. E nós vamos falar hoje sobre sermos transformados pela renovação da mente. Sermos transformados pela renovação da mente. Nós vamos trabalhar esse texto aqui e vendo aquilo que o Senhor tem para nós quanto a isso nessa manhã. Amém? Todos acharam? Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Esse texto aqui, a primeira coisa que me chama a atenção nele, é quando Paulo, nessa carta aos Romanos, ele diz assim: ofereçam-se em sacrifício vivo. Ofereçam-se em sacrifício vivo. Essa é a primeira coisa que salta aos meus olhos nesse texto. Não só sacrifício vivo, mas santo e agradável a Deus. E aí ele explica o que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz assim: este é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional que vocês devem entregar ao Senhor. A gente sabe que no Velho Testamento eram oferecidos sacrifícios ao Senhor. Era por meio dos sacrifícios que nós tínhamos os pecados perdoados, né? Eram por meio dos sacrifícios que eles ofereciam ofertas a Deus, mas esse era um sacrifício morto, não é isso? Os animais eram mortos para serem sacrificados e oferecidos a Deus. E aqui o que Paulo está nos dizendo é que Deus requer de nós sacrifício vivo. Deus não está dizendo para nós irmos lá e nos entregarmos numa fogueira, sermos queimados vivos. Não é sobre isso. Ele está fazendo aqui um claro contraponto a isso que acontecia no Antigo Testamento, em que os animais eram mortos para serem entregues, para serem sacrificados. Ele está dizendo aqui para nós que agora nós estamos vivos espiritualmente. E é assim que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele. Nós fomos vivos espiritualmente por causa de Jesus. Mas vai além desse sacrifício, dessa entrega de corpo. Ele quer que nossa entrega ela seja racional. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa mente completamente comprometida com essa entrega, com essa oferta ao Senhor. Ela precisa ser intencional. A gente tem falado bastante aqui sobre isso, né? Sobre intencionalidade naquilo que nós fazemos. Porque não é só fazer. Não é só vir à igreja, ou servir a Deus, ou fazer as coisas de Deus
por fazer, por automaticidade. O que Deus quer de nós é intencionalidade naquilo que a gente faz. Ele quer que nós estejamos integralmente com a nossa mente comprometida no que nós estamos fazendo. É escolher nas nossas mentes apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício. Eu não sei você, mas eu vivo no corpo. Você vive fora dele? Você vive fora do seu corpo? Sim ou não? Não vive, né? Eu vivo no corpo. Por enquanto. Por enquanto nós estamos nesse corpo. Então o Senhor, Ele quer que nós escolhemos intencionalmente oferecer nosso corpo em sacrifício, ou seja, oferecer tudo o que nós fazemos através desse corpo aqui. Porque se nós vivemos no corpo, todas as nossas ações vão ser feitas por esse corpo. Tudo aquilo que nós fazemos. Então, esse é o sacrifício vivo, intencional. Quando nós nos entregamos ao Senhor em sacrifício vivo, é como se nós imitássemos a Jesus, que fez exatamente isso. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ninguém deu um remedinho para Jesus dormir antes dele ir para aquela cruz. Ninguém deu a ele uma anestesia. Ele entrou nessa intencionalmente. Ele sabia o que esperava. Tanto sabia que ele sofreu de tal maneira antes da cruz que chegou a suar sangue. Tamanho era o entendimento que Jesus tinha do que iria acontecer a ele. Então, quando nós nos entregamos como sacrifícios vivos ao Senhor, nós estamos imitando a Jesus, mas não estamos nos entregando da maneira como Ele se entregou. Nós não estamos ali entregando os nossos corpos para ser crucificado ou para ser queimado numa fogueira. Nós estamos entregando todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos. Nós não morremos fisicamente por causa de Jesus. Ainda não está sendo necessário. Não aqui no Brasil. Mas nós sabemos que há, sim, cristãos que morrem fisicamente, que morrem aqui, nesse corpo, por causa do Evangelho. E isso Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, nesse sacrifício que o Senhor esse sacrifício que Paulo está dizendo que nós temos que entregar ao Senhor, ele é um sacrifício não de morte física, mas se for necessário, também. Se for necessário, também precisamos ter nossa fé firmada de tal maneira que, se chegarmos a esse ponto, e eu não duvido que vamos chegar, eu não duvido que, se chegarmos a esse ponto, nós tenhamos nossa fé ancorada, nossa fé totalmente depositada nele, para enfrentarmos o que for necessário por ele. Paulo, ele não está aqui só dizendo assim aleatoriamente. Você percebe que o texto começa com, até é difícil aqui a palavra que eu não consegui falar direito, rogo-lhes. Rogo-lhes. Eu não consigo falar essa palavra não, gente. Eu desisto. Então, ele está rogando. Ele está rogando, ele está pedindo, mas é de uma maneira como se fosse uma súplica. Mas aqui no original, se a gente for olhar, é uma súplica, mas não uma súplica de alguém coitadinho. É uma súplica com autoridade. É uma súplica com autoridade. Eu estou rogando que vocês entreguem, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, renovem, que é através do culto racional, através da renovação da mente de vocês. Ele está dizendo isso, e está dizendo que Deus só aceita o sacrifício santo e agradável. Eu não sei quantos de vocês aqui já leram o livro de Levítico, ou se quando chegou no livro de Levítico, você estava lendo a Bíblia toda, mas chegou no livro de Levítico, de Números, você pulou. Ó, Deus sabe quem está pulando o livro de Levítico e de Números, hein? Não é fácil. A Gabi estava lendo a Bíblia toda,
E aí eu sempre perguntava para ela, né? Filha, o que você leu hoje? Ela estava lendo Levítico. E ela falou, mãe, hoje eu aprendi como sacrificar um animal, como tirar os órgãos internos dele. E aí eu falei, filha, acho que a gente vai mudar de livro. Depois a gente volta para Levítico. Falei, vamos ler o Novo Testamento, depois a gente volta para Levítico. Para você entender melhor o porquê de Levítico, precisa entender o sacrifício de Jesus, senão a gente não entende o restante. Mas lá no livro de Levítico tem detalhes, não é? De como esses sacrifícios eles eram feitos. Porque Deus ele não aceitava qualquer sacrifício. Era um sacrifício que precisava ser santo e agradável. Não era qualquer animal que era sacrificado. Tinha condições, né? Em alguns era um animal de 1 ano, não podia ter deficiências físicas, precisava ter toda uma exigência. E lá em Esdras, Salmos, Isaías, Jeremias, Malaquias, a gente vai ver quando o povo de Israel ofereciam ao Senhor esses sacrifícios, quando o Senhor ele dizia que aquele sacrifício tinha chegado como cheiro suave, que era agradável a Deus. Não é isso? Então, existem essas citações sobre esse sacrifício, como ele deveria ser santo e agradável. Mas aqui em Romanos, nós já estamos na nova aliança. Nós não oferecemos mais sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz, o qual nós estamos aqui hoje comemorando, foi o sacrifício perfeito. Não é mais necessário esse oferecer sacrifícios, essas ofertas. Então, aqui em Romanos, na nova aliança, o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus não basta mais ser santo e agradável. Tem mais um fator que entra aí, que é o que nós estamos falando desde o começo. Ele precisa ser racional, intencional. Você não vê isso, pelo menos eu nunca observei, se eu estiver falando aqui bobagem, podem me corrigir, mas nunca observei isso lá na lei, quando eles ofereciam sacrifícios, disso ser racional, disso ser intencional, disso ter essa intenção envolvida. Eram rituais, mas aqui não é mais o suficiente. A gente precisa entregar nossa vida intencionalmente. Então, a nossa mente, ela precisa estar engajada nisso. O nosso intelecto comprometido em honrar ao Senhor, comprometido em honrar a Deus. Não é mais aqui, não se trata de um ritual, de um culto aqui na igreja, a ceia que nós participamos, o evangelismo que nós fazemos, não se trata apenas disso, é também, não estou dizendo que essas coisas não são necessárias, é também, mas vai além, é um comprometimento absoluto na vida, em casa, no mercado de trabalho, na rua, no farol, no trânsito. Quando alguém tenta, né, te passar para trás, você precisa ter domínio próprio. Em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa estar engajado, com a nossa mente engajada em honrar ao Senhor. É necessário escolher na mente. Gente, e há lugar de maior luta do que no campo da mente? Não existe um lugar de maior batalha do que no campo da mente. A nossa mente, se ela não estiver completamente absorvida pelo Senhor, ela vira um terreno fértil para o inimigo. É no campo da mente que começam e que nós travamos as nossas maiores batalhas. É aqui que ela começa. É aqui que ela começa. E aí é por isso que Paulo então vem trazer, na sequência, depois que ele diz que nós precisamos oferecer sacrifício vivo, santo, agradável, e este é o nosso culto racional, intencional, ele explica para nós como que nós podemos fazer isso. Ele não deixa a gente só no desafio, sem nos dizer como que nós devemos fazer isso. E ele diz que nós vamos fazer isso pela renovação da nossa mente. É através da renovação da nossa mente que nós somos capazes de oferecer ao Senhor um culto intencional, racional
e oferecer sacrifício vivo a Ele. Sem a renovação da nossa mente, o que nós vamos entregar ao Senhor são apenas rituais religiosos. É isso que nós vamos entregar. Rituais religiosos, e isso os fariseus já faziam, não é? Os fariseus já faziam isso. E nós não queremos isso. Nós queremos entregar tudo para Ele de forma integral. E é sobre isso que nós vamos nos aprofundar mais hoje. Eu falei aqui um pouco sobre o sacrifício, mas a gente vai falar aqui sobre essa renovação da mente, a renovação dos nossos pensamentos. E aí eu faço uma pergunta para você: o que molda os seus pensamentos? O que molda os seus pensamentos? Essa é uma pergunta para a gente refletir, para a gente parar para observar o que tem habitado aqui, o que a gente tem alimentado aqui dentro. Quando você faz um bolo, acho que todo mundo faz bolo aqui, né? Menos o André. O André não faz bolos. Mas ele faz o café. Já tá bom, né? A gente faz o bolo, ele faz o café. Então dá tudo certo. Mas quando a gente faz um bolo, você tem vários formatos, né? De formas, não é? Tem a quadrada, tem redonda, tem até de coração. Quando você pega aquela massa, que ela é totalmente moldável enquanto ela está líquida, não é? Você joga ela dentro de uma forma. Se você jogar dentro da forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se você jogar na redonda, redondo. Não dá para esperar bolo quadrado da forma redonda. Não dá para esperar. Então, você precisa entender que aquilo que tem sido o molde dos seus pensamentos é o que guia você, é o que guia a sua vida. Se você tem se colocado no molde do mundo, seus pensamentos e as suas ações automaticamente serão como as do mundo. É por isso que Paulo ele está aqui rogando para que nós não nos amoldemos a este mundo, mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente. Outras versões, elas vão usar a palavra, não vos conformeis. Quantos aqui já leram nessa versão? Não vos conformeis com este mundo. Acho que talvez seja a que a gente até mais conheça, né? Não vos conformeis com este mundo. Essa que eu li aqui, não vos amoldeis, é na NVI. Mas muitas vêm com essa versão, que dá o mesmo significado. Não vos conformeis com este mundo. E a palavra conformar e transformar, porque ele diz, não vos conformeis, mas transformai-vos. A palavra conformar e transformar, ela tem a raiz, no português, ela tem a raiz na mesma palavra, que é a palavra forma. No português, elas duas têm a raiz na mesma palavra, que é a palavra forma, mas no grego não é assim. No grego, a palavra conformar, ela tem a raiz na palavra esquema. Por que isso é importante para nós? Quando Paulo está dizendo aqui, né, sobre conformar, não se conforme, e a raiz no grego, no original do que ele escreveu, é esquema, e esquema tem a ver com algo que muda o tempo todo. Muda de acordo com a situação. Sabe camaleão? Camaleão muda de cor, não muda? Dependendo da situação, ele vai mudando de cor. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, não se conformem com este mundo, e ele está usando a palavra esquema, então, não fiquem mudando de acordo com as situações. Não fiquem sendo como camaleões, que mudam a cor dependendo da situação que ela está. Se a gente for atrás dos valores desse mundo, ele muda o tempo inteiro. Você já percebeu que há um tempo atrás o que era certo não é mais? O que era certo há 10 anos atrás não é mais hoje. O que era errado há 10 anos atrás não é mais hoje. O que a gente tinha por certeza há tempos atrás, nós não temos hoje e não teremos daqui a algum tempo. Porque os valores desse mundo, eles estão totalmente modificados e modificando o tempo inteiro. Então, aqui, quando Paulo usa a palavra não vos conformeis, ele está dizendo,
né, sobre esse esquema. Não modifiquem como camaleões o tempo inteiro. Olha o que diz lá em Colossenses, Paulo também, lá em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado para que vocês não sejam levados pelo esquema desse mundo, pelas vãs filosofias que mudam o tempo inteiro. Nós não estamos falando aqui, deixa eu até explicar melhor, nós não estamos falando aqui de coisas que modificam mesmo, e está tudo bem modificar, né? Tem coisas que modificam e tudo bem. Nós estamos aqui falando de valores inegociáveis. Estamos falando de valores eternos. Não estamos falando de coisas que podem ser modificadas, como, por exemplo, a moda muda, né? A moda muda o tempo todo. É claro que a gente não vai ficar indo na onda da moda, porque se a gente for também, a moda também vai ditar muitas coisas sobre valores. A forma como nós nos vestimos, a gente falou sobre isso com os jovens, né? Comunica quem nós somos. E a gente usou ainda uma frase, quem é do céu, né? A roupa não leva para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Então, a gente não está dizendo aqui a respeito de coisas como essas que mudam. O corte de cabelo muda, né? As roupas, elas mudam, e está tudo certo. Tem coisas que está tudo bem mudar, né? Uma cor que uma hora usa mais, outra usa. Isso não altera o nosso caráter. Nada disso altera o nosso caráter, mas há valores que são inegociáveis, há valores morais, há valores eternos que são inegociáveis. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, para que a gente não se conforme, para que a gente não entre no esquema, para que a gente não mude toda hora. E ele fala, então, para a gente não se conformar, mas transformai-vos. Aí aqui, transformar, a raiz da palavra, no grego, é morfê, que é imutável, inabalável, que não tem sombra de variação. Conhece alguém assim? O próprio Deus. Jesus é assim. Ele não modifica conforme as coisas que o mundo vai ditando. Então, ele está dizendo assim, olha, não se conformem, não entrem no esquema do mundo, mas transformai-vos por aquele que é inabalável, por aquele que é imutável. Entrem na forma daquele que é imutável. Nós acabamos de cantar isso aqui. Imutável ele é, infalível. Então, não entrem na forma, mas transformem-se por ele que é absoluto. Glória a Deus. Paulo, em outras palavras, ele está nos dizendo que a gente não pode ser levado de um lado para o outro, né? De vento em vento de doutrina. É isso que ele está nos dizendo. Em outras palavras, ele está nos dizendo que o mundo ele vai vir impor para nós coisas. O mundo vai impor valores e nós precisamos estar com a nossa mente transformada naquele que é imutável. O nosso modelo é Cristo e todo o segredo ele está aí. E aí eu faço mais uma pergunta para você. Como que nós podemos viver, como viver neste mundo e não ser moldado por ele? Como? Como viver nesse mundo e não ser moldado por ele? Gente, eu fico pensando que é muito complicado, porque a gente está aqui, não está? É muito desafiador isso. Porque nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo. Então, como viver aqui, não entrar nos moldes desse mundo? Eu acho que é como se fosse um desafio tão grande quanto você entrar no enxame de abelhas sem ser picado. Como que você entra no enxame de abelhas propositalmente e não é picado por elas? Usando a roupa específica para isso. Não tem uma roupa lá que parece de astronauta? Se você usar essa roupa de astronauta, não, é de apicultor, gente. Não é de astronauta, não. Né, tem que usar a roupa certa. Se você usar a roupa de apicultor e entrar no enxame de abelhas, elas não atingirão você.
Você não será ferroado pelas abelhas. E como que nós podemos, então, viver neste mundo sem sermos ferroados por ele? Sem sermos atingidos por ele? Pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, ela é como se fosse essa roupa de apicultor. É como se nós vestíssemos essa roupa de apicultor e fôssemos para a guerra, fôssemos para o meio do enxame de abelhas. Mas nós não vamos ser abalados, porque não seremos tocados por este mundo, porque nós estamos com a nossa mente em Cristo Jesus, renovadas pelo nosso Senhor. Nós não seremos abalados por isso. Nós precisamos proteger a nossa mente. Gente, tem gente que flerta demais com o perigo. Né? Eu não fico no meio da rua aí tentando ser atropelada. Né? Parada no meio de uma marginal tentando ser atropelada. Ou na beira de uma ponte fazendo assim para ver se eu perco o equilíbrio e caio. A gente não brinca de morrer, não é? Por que a gente flerta tanto com as coisas que são referentes à nossa mente? A gente joga lixo para dentro da gente. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você consome, aquilo que você fala, isso tudo é o que habita na sua mente. A gente precisa proteger a nossa mente dos ataques do inferno, do lixo que é imposto pelo mundo. A gente vai absorvendo como se a gente não tivesse escolha, mas nós temos escolha. A gente vai absorvendo como se nós não pudéssemos optar, mas nós podemos optar. Podemos optar por estarmos com a nossa mente protegida. E quando eu digo mente protegida, eu não estou dizendo que nós temos que ser alienados. A alienação é um outro departamento. Mas sermos renovados pela mente de Cristo. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. E só vamos conseguir isso se nós estivermos nele. Se nós permanecermos nele. Se nós nos escondermos nele. Não há outra forma de conseguirmos isso. Não há outra maneira. A gente viu lá o exemplo do bolo, né, da massa do bolo, que toma a forma, da forma que ela entra, não é isso? O nosso cérebro, vocês sabiam que o nosso cérebro, ele é moldável, que nem massinha de modelar? Nosso cérebro, ele é moldável. Ele não é uma coisa que não se molda. Existe até um termo da neurociência que chama neuroplasticidade, que é algo que acontece no cérebro quando ele vai sendo modificado. O nosso cérebro, ele vai sendo moldado de acordo com o que você alimenta ele. Ele forma caminhos neurais. Gente, isso é poderoso. O nosso cérebro, ele forma caminhos neurais de acordo com a informação que você coloca dentro dele. Se o que você está colocando dentro dele é Cristo, se o que você está colocando dentro dele é a palavra de Deus, você está formando dentro do seu cérebro caminhos neurais a respeito de Cristo e a respeito da palavra dele. Agora, se o que você está colocando no seu cérebro é o lixo desse mundo, o seu cérebro está cheio de caminhos neurais feitos por esse lixo. E é assim que você pensa. O que você coloca dentro do seu cérebro determina o que você pensa, os seus pensamentos. Aí você pode, para se analisar um pouquinho. Só um minuto. Quais têm sido os seus pensamentos? Tem sido de paz? Os teus pensamentos têm sido de acordo com a palavra de Deus? Ou os teus pensamentos têm sido só de derrota, tragédia? Tudo que povoa a sua mente são só coisas terríveis. O que povoa a sua mente é o que você tem construído, é os caminhos que você tem construído dentro da sua mente. Analisa, observa o que você tem colocado dentro de você, o que você está depositando.
No ponto 2, a gente vai falar sobre isso. O que povoa a sua mente determina as suas ações. O que povoa a sua mente determina as suas ações. Eu não sei aqui quantos conhecem, quantos já se utilizaram dessa técnica, mas tem uma técnica na psicologia, é uma abordagem, é uma linha de abordagem. E alguns psicólogos usam ela e é uma das mais conhecidas até, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É uma das mais utilizadas. Essa técnica da psicologia, inclusive, ela é muito boa e ela é eficaz. É uma das que eu mais me identifico. E ela tem por centro de tudo o que ela trabalha aquilo que a pessoa acredita. O que você acredita? Qual é a sua verdade? Porque tudo aquilo que você acredita, aquilo que é verdade para você, se transforma em sentimento e em ação. Automaticamente. Aquilo que você acredita, aquilo que é verdade para você, se transforma em sentimento e, consequentemente, em ação. Então, a psicologia, ela vai buscar aquilo que a pessoa acredita, aquilo que é verdade para ela, porque aquilo explica a forma como ela está se sentindo. E explica, muitas vezes, a depressão que a pessoa está. Explica, muitas vezes, o sentimento de angústia e de derrota que essa pessoa vive. E também o contrário é verdade. A alegria, o sentimento de paz, também é explicado através dessa terapia. Então, aquilo que a pessoa acredita, ela sente, logo ela transforma em ação isso. Transforma como verdade na vida dela. Ela age dessa maneira. E sobre os nossos pensamentos se tornarem comportamento, nós podemos olhar para uma cena muito interessante de Jesus com os seus discípulos. Lá quando os fariseus estão, sempre procurando uma brecha, os fariseus, para acusar Jesus. Quando ele está ali procurando uma brecha a respeito de os discípulos que estavam ali comendo sem lavar as mãos, e eles vêm e começam a dizer, que eles estão contra a lei, enfim, que por isso eles iriam se tornar impuros, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. O que Jesus diz para eles? Isso está lá em Marcos. O que torna o homem impuro é o que sai dele, não o que entra. É o que sai, não o que entra. Pois do interior do coração, vêm os maus pensamentos. É do interior do coração que vêm os maus pensamentos. E aí, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Só coisa boa, né, gente? Só coisa boa. O que Jesus está dizendo aqui é, do interior do homem vêm os seus maus pensamentos e eles se transformam em ação. Quando eu trabalho esses maus pensamentos, uma hora ou outra eu vou colocá-los em prática. Eu estou fazendo um curso a respeito de sexualidade com viés totalmente com a cosmovisão bíblica. Tem sido maravilhoso. A gente vai trabalhar também com jovens, mas estamos pensando que a gente precisa trabalhar isso com a igreja toda. Porque a gente, quando fala sobre sexualidade, pornografia e tudo isso, a gente só pensa nos jovens, A gente acha que só os jovens têm luta nessa área. E não é verdade. Isso não é verdade. Há pessoas casadas, pessoas mais velhas, e não são só homens, são mulheres também, que lutam nessa área. Lutam nessa área. E nós temos visto nesse curso que os maus pensamentos, essa luta começa aqui, nos maus pensamentos. Algumas pessoas, elas ficam ali, nos maus pensamentos por algum tempo, mas não para sempre. Uma hora isso se torna em ação. Uma hora isso se torna concreto, porque o ser humano vai alimentando esses pensamentos e vai agir em direção a eles. Em direção. E é por isso que Jesus está dizendo aqui, gente,
O que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa se atentar a isso. As nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, os nossos pensamentos, ele tem o ponto central da nossa alma. Ele tem o ponto central da nossa alma. Ele guia todas as ações do nosso corpo. Agora vamos voltar lá para o sacrifício vivo. Porque se nós tivermos uma mente renovada, se nós tivermos um coração totalmente entregue ao Senhor, nosso intelecto, nossos pensamentos vão guiar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas o contrário também é verdade. Se os nossos pensamentos forem maus, se nós alimentarmos a nossa mente com maus pensamentos e deixarem que elas tomem lugar, nosso corpo será guiado a ações más. Não tem como. Não tem como eu querer um resultado diferente se o que eu estou fazendo continua sempre igual. Os resultados vão sair conforme aquilo que eu estou plantando. Eu não vou plantar mexerica e querer colher maçã. Eu vou colher maçã. Não, eu vou colher mexerica. Se eu plantar mexerica, eu vou colher mexerica. Então, não dá para a gente querer plantar uma coisa e colher outra. Então, é por isso que Paulo, ele roga. E eu vou usar mais uma vez aqui esse verbo. Ele roga para que a gente entregue nosso corpo como oferta viva, para que nós não nos amoldemos ao modo de pensar, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E isso só vai se dar, como a gente já falou, pela permanência em Cristo, através de uma mente renovada pela palavra. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo já sabia antes da psicologia, bem antes da psicologia. Eu brinco até com uma colega minha que a psicologia, ela se inspirou na Bíblia. Não tem muito para onde correr. Porque há muitas coisas da psicologia que, se você estudar a Bíblia, você chega na mesma conclusão. Paulo já sabia antes da psicologia, antes de Aaron Beck, que foi o cara que criou a TCC, ele já sabia que os nossos comportamentos, eles são regidos pela nossa mente. Eles são regidos por aquilo que a gente pensa, que aquilo que povoa a nossa mente controla as nossas ações. Vão fazer com que a gente, haja de acordo com aquilo que a gente pensa. E é por isso que nós precisamos manter a nossa mente no Senhor, guardada nele, guardar os nossos pensamentos, para que a gente também guarde as nossas ações. Se nós estivermos com a nossa mente renovada, nossa boca não vai pecar. Se nós estivermos com a nossa mente guardada e renovada, os nossos ouvidos não vão pecar. Os nossos olhos não vão pecar, as nossas mãos não pecarão. Os nossos pés não vão andar por lugares que o Senhor não aprova. Agora, se a nossa mente estiver povoada por pensamentos que não vêm do Senhor, e é isso que está habitando, você não vai se importar em falar palavrão. Você não vai se importar não só em falar palavrão, como também em amaldiçoar as pessoas. A sua boca vai amaldiçoar. A sua boca, ela vai trazer um ambiente ruim para dentro da sua casa, de reclamação o tempo inteiro. Nossos pés andarão por lugares que Deus não aprova, que Jesus não estaria, talvez, não fazendo o que você está fazendo. Porque Jesus andava por lugares que as pessoas não iam. Não é mesmo? Ele ia atrás das pessoas, dos pecadores, mas ele ia com a intenção correta. Ele não, talvez o que nós estamos fazendo nesses lugares é o que Jesus não faria. Os nossos olhos não verão aquilo que vai trazer para o nosso corpo, para a nossa mente, um alimento. Porque nós alimentamos a nossa mente através dos nossos 5 sentidos. Vocês sabiam disso? A gente alimenta a nossa mente através dos nossos 5 sentidos. Através dos seus olhos,
através dos seus ouvidos, através do seu paladar, através do seu tato. Você vai alimentando a sua mente. Pensando nisso, como é que está a sua mente alimentada? Pensando nos 5 sentidos que você alimenta a mente, como é que a sua mente está sendo alimentada? Se a gente pudesse fazer um raio-x agora, o que a gente veria? O que o Senhor veria se fizesse um raio-x agora da sua mente, daquilo que está entrando para alimentá-la, para nutri-la? Agora, uma mente povoada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo conduzirá todo o corpo a ações saudáveis e que glorificam a Deus. Se a sua mente tem sido alimentada pela palavra, pelo Senhor, o seu corpo vai glorificar ao Senhor. Os seus lábios, eles falarão a verdade. Você vai abençoar através da sua boca. Os seus olhos, eles verão aquilo que te alimenta de maneira correta. Você vai ler a palavra, vai beber dessa palavra. Os seus pés vão andar em lugares que o Senhor aprova. Ou mesmo que você esteja em lugares que muitas vezes não são bons lugares, mas ali você vai estar com a intenção correta, com a motivação de levar Jesus, de levar a Cristo. Porque a sua mente, ela está ali protegida pela roupa lá do apicultor. Não esquece nunca mais essa roupa do apicultor. A sua mente precisa estar protegida. As suas mãos, elas vão levantar os abatidos. Elas vão servir de auxílio para aqueles que necessitam. Se sua mente estiver, existe uma condição. Se sua mente estiver povoada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Tudo isso é regido por uma mente controlada pelo Senhor. O nosso corpo, é como a gente falou, ninguém vive fora do corpo. A gente vive num corpo. Então, nosso corpo, para ser regido por ações que glorificam a Deus, para ser sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, ele precisa estar com a mente renovada, povoada pelo Espírito Santo, porque a mente é quem vai reger as ações do corpo. Vocês já perceberam que quando uma pessoa tem morte cerebral, acabou para ela? Ela pode estar com o coração bom, ainda batendo. Ela pode estar com todos os órgãos dela, ok. Ela pode ter todos os movimentos ainda que seriam preservados, mas pela morte cerebral, ela perde todos os movimentos. Não é um problema muscular. Não é um problema interno dos órgãos. É um problema aqui. A nossa mente rege todo o nosso corpo. E é por isso que a Bíblia está recheada de mandamentos para que a gente guarde a nossa mente e o nosso coração. Quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, que daqui procede todas as coisas, a gente está falando da mente também. É sobre a mente, ela rege todas as nossas ações. Você só vai derramar aquilo que você tem dentro de você. Não tem como você querer derramar algo que você não tem. A gente falou aqui, né? Se plantar mexerica, vai nascer mexerica. Se você tem amargura no seu coração, é a amargura que você vai derramar sobre os outros. Se você tem uma mente cheia de raiva, é raiva que você vai derramar sobre os outros. Se você tem uma mente povoada pela perversidade, pela imoralidade, é isso que vai transbordar de você. Mas se a sua mente está povoada pelo Espírito Santo e por Jesus, é Jesus que você vai derramar sobre as pessoas. É Jesus. Precisamos observar o que tem povoado a nossa mente, porque, com certeza, observe as suas ações. Pense nas suas ações. As suas ações demonstram o que tem povoado a sua mente. É como se fosse um raio-x daquilo que está dentro do seu cérebro, que ninguém consegue ver, só o Espírito Santo. E esse derramar de Jesus sobre as pessoas é independente das circunstâncias. Nós não vamos ser moldados pelas circunstâncias. Não seremos. Terceiro e último ponto. Experimente e comprove. Paulo, ele tem tanta certeza do que ele está falando,
tanta certeza, eu acho interessante isso. Ele tem tanta certeza que esse é o caminho. Ofereçam sim sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional de vocês, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebem que é um caminho? É um caminho. E ele tem tanta certeza que isso é certeiro, que isso dá certo, que aí no final ele termina assim, ó, para que vocês experimentem e comprovem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem tanta certeza que esse é o caminho, que esse caminho é certeiro, que ele nos manda experimentar e comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só quem tem uma mente renovada pode discernir para experimentar. Pode experimentar, analisar, pode comprovar e optar por obedecer à vontade de Deus. Só com a mente renovada que você tem condições. Você não está fazendo isso, lembra? Não estamos obedecendo à vontade de Deus, não estamos vivendo para o Senhor por emoção. Vocês lembram que a gente falou isso no começo? É racional, é intencional. E só através de uma mente renovada por Cristo é que nós podemos analisar, que podemos experimentar e comprovar. Porque para você comprovar, você precisa analisar, certo? Para você comprovar alguma coisa, você precisa ter analisado. Por isso que é racional, é intencional, é o intelecto envolvido aqui. Não é só emoção. Então você vai analisar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus depois que nós tivermos a nossa mente renovada. Essa perfeita e agradável vontade de Deus, às vezes para nós, ela fica um pouco meio nuviada assim na nossa vida. Todos nós aqui passamos por situações em que a gente ouviu isso, não é? Estamos passando por um perrengue danado e de repente alguém fala isso para a gente. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E é verdade, não é mentira. Mas por que para mim não está sendo agradável? Por que para mim isso não está sendo bom? Não está sendo perfeito? Sabe por quê? O pecado modificou o nosso paladar. O pecado modificou o nosso olhar. O pecado modificou nossa forma de entendermos. E por causa disso, nós muitas vezes não vamos conseguir sentir agradável algo que para o Senhor é agradável. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e isso não é negociável. Não é negociável. Mas para nós isso muitas vezes fica difícil de compreender. Porque o pecado original, lá de Adão, ele mudou o nosso paladar. A forma como nós poderíamos ver as coisas, entender, degustar as coisas de Deus. Mas há uma saída para isso, através da renovação da nossa mente. Quando nós temos a nossa mente renovada em Cristo, nós temos de volta essa conexão com o Senhor, essa conexão com Deus, que faz com que nós entendamos de maneira que ninguém mais consegue compreender. Consigamos ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em algo que o mundo não consegue ver. O mundo não é capaz de compreender essa vontade de Deus agradável, perfeita, porque não tem a mente renovada. É como um óculos especial que a gente recebe, gente. É como se fosse um óculos em 3D que a gente vê de outra maneira. O Senhor, Ele renova a nossa mente para a gente ter de volta restaurado esse paladar, para a gente ter restaurado o nosso olhar, para a gente ter restaurado o nosso coração e entendermos a vontade de Deus, compreendermos. E não é só entendermos, não. É optar por ela. É escolher por ela. É entender e escolher viver a vontade de Deus. Não é só compreender, mas é escolher também de forma racional. Deus não está
nos alienando. Entendam isso. Deus não está nos alienando. Nós não estamos aqui naqueles cultos lá que tem um chá do Santo Daime, né? Que deixa todo mundo bem, né? Não tem nem condição de escolher nada. Fica todo mundo muito louco. Deus não aliena os seus. Ele quer aqueles que entendem o que estão fazendo, que estão intencionalmente, estão ali de corpo, alma e mente. Não estamos aqui porque nós não tínhamos outra opção. Eu, pelo menos, não estou. Eu poderia estar dormindo. Eu tinha outra opção. Mas nós estamos aqui porque nós intencionalmente escolhemos isso. Nós entendemos e optamos por obedecer à vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Para ter essa mente controlada pelo Espírito Santo, a ponto dela ser renovada, eu penso assim, nesse copo de água aqui, se de repente ele estiver com uma água suja, se eu começar a encher ele de água limpa, a água suja vai sair, vai transbordar e só a água limpa vai ficar. Para nós podermos ter uma mente renovada, eu preciso me encher tanto da palavra do Senhor, tanto da presença dEle, que tudo aquilo que há em mim, que há de impuro, vai saindo, e vai transbordando, essa sujeira vai saindo para fora, e a minha mente vai sendo renovada em Cristo, e eu permaneço nele, e eu fico nessa fonte, porque ela é inesgotável. Porque não pense que você vai fazer isso uma vez só, e pronto. Essa renovação de mente, ela não é um ato de mágica. Que eu entro debaixo da fonte e eu me renovo, saio dali renovado e nunca mais eu preciso voltar. Deus é fonte inesgotável. E nós precisamos ficar debaixo dessa fonte 24 horas, da hora que a gente acorda, a hora que a gente está dormindo. Até dormindo a gente vai ficar debaixo dessa fonte. E a gente vai ali sendo renovado. Sabe por quê, queridos? Porque a gente acha, muitas vezes, que a gente ser santo, né, estar renovado, com a mente renovada, é que a gente nunca mais vai pecar. E não é verdade. Nós não vamos deixar de pecar porque nós estamos aqui. Nós somos tentados e a gente acaba caindo em pecado. Mas santo não é aquele que nunca mais peca, é aquele que se limpa todas as vezes. Se limpa mais uma vez, se limpa de novo. E entra embaixo dessa fonte e é renovado. E essa fonte vai renovando a sua mente. É isso que o Senhor faz conosco. Às vezes nós estamos tão cheios das nossas coisas, da nossa mente, povoada pelas nossas preocupações, que nós não damos espaço para a palavra de Deus. E o salmista, ele diz que nós devemos meditar na lei dia e noite. Dia e noite. É meditar na lei do Senhor. E às vezes a gente está tão cheio de coisas, de preocupações, que a gente não consegue meditar. E aí a gente, sabe o que a gente fala? Deus, eu não consigo meditar na tua palavra, porque eu estou cheio de preocupação. Aí eu vou te dizer uma coisa, se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Porque a mesma área do cérebro que você usa para se preocupar, você usaria para meditar. É só você fazer uma substituição. Substitua as suas preocupações por meditar na verdade, porque quando a gente está se preocupando, nós estamos nos antecipando a coisas que podem nem acontecer. Pode, mas quando acontecer, basta cada dia o seu mal, quando chegar lá a gente resolve. Então, quando você está se preocupando, você está ocupando a sua mente de coisas que não alimentam a sua mente. Não dão os nutrientes que ela precisa. Não dão as vitaminas que a sua mente precisa. Você precisa meditar na palavra de Deus. Faz essa substituição. Lembra dos caminhos neurais? Constrói caminhos neurais com a meditação da palavra. Gente, isso é físico. Foi Deus quem criou o nosso cérebro. Ele criou e Ele sabia como esse cérebro ia funcionar. Então, constrói isso com a meditação na palavra. Substitua as preocupações pela meditação na palavra. Não permita que os seus pensamentos
tomem conta de você. A gente, às vezes, é regido pelos nossos pensamentos o tempo inteiro. Tem gente que a mente não para um segundo, né? Não para mesmo, né, gente? Se parar, a gente morre. Mas, assim, a gente está ali o tempo inteiro, cheio, ocupado, com a cabeça cheia. Não permita que esses pensamentos tomem conta de você, mas exerça domínio próprio na sua mente. Exerça o domínio próprio. Você consegue isso na sua força? Não. É pela força do Senhor. É se você estiver permanecendo nele, é nele. Você vai encontrar a força para exercer o domínio próprio na sua mente. Martinho Lutero, tem uma frase que eu gosto bastante, acho que tem aí no slide. Ele dizia assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Você consegue impedir que um pássaro voe na sua cabeça, por cima dela? A gente não tem essa força, menos que a gente tiver com estilingue, né? Gente, não façam isso, não pode. Não conseguimos fazer isso. Mas você pode impedir que ele venha, sente na sua cabeça, faça ninho, convide a família. Pode ou não pode? Vai ficar aqui sentado e você não vai fazer nada? Eu uso muito essa frase na minha vida, para mim mesma. Porque a gente faz isso com os nossos pensamentos. Eles vêm e você não pode impedir que as tentações venham. E ele estava falando isso ligado às tentações. Você não pode impedir que as tentações venham. Você pode impedir que elas se estabeleçam na sua mente. O que você pode impedir é que ela faça morada no seu coração e na sua mente. Isso está sob o seu controle. Mas as tentações virão. Os pensamentos ruins, eles virão. Mas nós é quem decidimos se eles vão morar. É eu e você quem vamos decidir se eles vão ficar, se eles vão fazer morada. E porque se eles fizerem morada, a gente também vai ser dirigido por eles. E eles vão determinar as nossas ações, a forma como a gente vai conduzir a nossa vida. Então, não permita que essas coisas se instalem no seu coração. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se das verdades. Muitas mentiras vêm na nossa mente também. Muitas mentiras de Satanás. Elas vão vir, porque Satanás está aí para isso. Está só fazendo o papel dele mesmo. Agora, se essas mentiras vão entrar e vão fazer morada no meu coração e na minha mente, aí já é por minha conta. Eu é que sei se eu vou deixar isso acontecer. Então, não permita que as mentiras do inimigo, que as tentações, que os pensamentos dominem você, mas através de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Show para esses passarinhos que ficam querendo fazer ninho no nosso pensamento. A gente pode colocar eles para correrem e não permitir que isso aconteça. Devemos rejeitar todo esse pensamento que deseja se instalar e permitir que essa renovação encha, como a gente deu o exemplo do copo d'água, até transbordar, para que a gente então viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo do Senhor para nós. É isso que Ele está hoje aqui, nessa manhã, falando comigo, com cada um de vocês, e comigo também. Às vezes a gente ouve algumas coisas e a gente pensa assim, nossa, fulano tinha que escutar isso, tinha que ouvir isso. Se ele não está aqui, o Senhor é com você que Deus quer falar. É sobre você, é sobre cada um de nós. Deus, Ele é intencional. Como nós falamos aqui, Ele é intencional. E Ele trouxe para nós hoje um despertar, que nós não podemos ser regidos por pensamentos que não vêm dEle, mas que a gente transborde, que a gente se encha da palavra dEle, de tal forma que onde a gente estiver, o que saia de nós seja Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar-nos diante dEle. Glória a Deus.